Número 10. Phobos. A menor e mais misteriosa das luas de Marte apresenta uma morte diferente de qualquer outra em nosso sistema solar. Este satélite de formato irregular, com apenas 27 km de diâmetro em seu ponto mais largo, mal possui gravidade suficiente para se manter íntegro. Pisar em sua superfície empoeirada e cheia de crateras seria como pousar em um floco de neve cósmico, com seu peso reduzido a meras gramas. O terror começa com a constatação de que Phobos não possui gravidade suficiente para te manter firme no lugar. A cada movimento, arriscavas-te a ser lançado para longe da sua superfície. Cada passo pareceria um salto em câmera lenta, mas com uma consequência mortal. Se te afastasses demasiado, entrarias na dança gravitacional entre a Lua e o próprio Marte. O que torna a morte em Phobos especialmente perturbadora são as suas mecânicas orbitais. Esta lua ameaçadora orbita Marte a apenas 6.000 km da superfície, mais perto do que qualquer outra lua do seu planeta-mãe no nosso sistema solar. Está a ser despedaçada por forças de maré, já mostrando fissuras de tensão por toda a sua superfície. Os cientistas calcularam que Phobos se aproxima de Marte cerca de 2 metros a cada 100 anos. Daqui a 50 milhões de anos terá desaparecido por completo. O teu corpo, uma vez separado de Phobos, ficaria preso nesta trajetória inevitável. Tal como a própria Lua, começarias uma descida gradual em direção ao planeta vermelho. Durante semanas ou meses, os teus restos orbitariam Marte, juntando-se uma coleção macabra de partículas de poeira arrancadas da Lua moribunda. O momento final chegaria quando atingisse a fina atmosfera de Marte. O atrito transformaria o teu corpo gelado numa breve e brilhante risca no céu marciano, uma estrela cadente testemunhada por ninguém. Talvez no futuro colonos humanos olhem para o céu numa noite qualquer, vejam um clarão e nunca saibam que estavam a testemunhar os teus restos a completar a sua viagem pelo cosmos, uma viagem que começou com um passo em falso fatal numa lua já destinada à destruição. Número 9. Miranda. Ao orbitar Urano, a uma distância de 80.000 milhas, está um verdadeiro monstro de Frankenstein cósmico. Miranda, com apenas 293 milhas de diâmetro, parece ter sido despedaçada e remontada várias vezes ao longo da sua história. A sua superfície é um pesadelo geológico, um mosaico de terrenos que parecem pertencer a mundos completamente diferentes, forçados a coexistir num corpo caótico. A morte em Miranda começa com vertigens. A Lua apresenta escarpas que se erguem a 12 milhas de altura, os maiores desfiladeiros conhecidos do Sistema Solar. Estas escarpas, chamadas de corona, criam quedas 5 vezes mais profundas do que o Grand Canyon. Uma queda aqui duraria mais de 30 minutos, dando-te tempo de sobra para contemplares o teu destino antes do impacto. O que torna Miranda particularmente aterrorizante é a sua natureza fracturada. A superfície da Lua mostra evidências de impactos catastróficos que a partiram, apenas para os pedaços se voltarem a reunir sob a força da gravidade. Esta história violenta cria um ambiente gravitacional sutilmente, mas fatalmente imprevisível. Os teus restos desmembrados seguiriam trajetórias diferentes para este mundo despedaçado. O frio extremo do sistema de Urano, com temperaturas a atingir menos 335 graus Fahrenheit, congelaria instantaneamente o teu corpo, preservando a tua expressão de terror. Mas ao contrário de outras luas, onde o teu cadáver poderia permanecer intacto, o campo gravitacional caótico de Miranda iria despedaçar-te. Os teus membros congelados separar-se tornando-se cada um pequeno satélite desta lua já de si peculiar. Ao longo dos séculos, os teus restos fragmentados contribuiriam para a contínua evolução da paisagem bizarra de Miranda. Algumas partes poderiam embater na superfície, enquanto outras poderiam escapar e formar um anel temporário à volta do próprio Urano. O teu corpo, tal como a lua que te matou, tornar-se-ia numa coleção dispersa de pedaços, um memorial desconexo num dos cantos mais estranhos do nosso sistema solar. Número 8. A Lua da Terra. O nosso companheiro celeste mais próximo esconde uma morte que é enganadoramente simples, mas profundamente perturbadora. A Lua, há apenas 3 dias de viagem da Terra, não oferece atmosfera que te proteja da dura realidade do espaço. No momento em que o teu capacete se parte ou o teu fato se rasga, o vácuo ataca com uma eficiência implacável. A tua morte começa quando o ar sai dos teus pulmões com uma força explosiva. Ao contrário do afogamento, onde a água enche o sistema respiratório, o vácuo da Lua extrai cada molécula de ar do teu corpo. Os teus pulmões colapsam em SUS, o sangue começa a ferver, não por causa do calor, mas devido à súbita ausência de pressão. A umidade na tua língua e nos teus olhos evapora-se instantaneamente, deixando-os dolorosamente ressequidos. O que torna a morte lunar particularmente inquietante é o que acontece depois de morreres. Sem bactérias ou outros decompositores, o teu corpo não se decomporia. As variações extremas de temperatura, dos 120 graus Celsius ao sol até aos menos 133 graus Celsius à sombra, iriam alternadamente assar e congelar os teus restos mortais a cada dia lunar. A radiação solar iria gradualmente escurecer e preservar a tua pele como cor. Os raios cósmicos que bombardeiam constantemente a superfície lunar iriam penetrar nas tuas células, destruindo o ADN e as proteínas ao nível molecular. No entanto, sem vento ou água para erudir os teus restos mortais, o teu corpo persistiria como um monumento macabro. As pegadas deixadas pelos astronautas em 1969 continuam intactas após mais de 50 anos.
O teu cadáver poderia permanecer reconhecível durante milhares de anos. No ambiente sem ar e imutável da nossa Lua, os teus restos tornar-se-ão uma cápsula do tempo, um horror perfeitamente preservado que, teoricamente, poderia perdurar até o Sol se expandir, daqui a milhares de milhões de anos. Futuros colonos lunares poderiam descobrir o teu corpo, com um aspecto quase fresco, apesar de séculos de exposição ao ambiente mais hostil que os humanos podem alcançar sem sair da órbita da Terra. Que outros segredos poderá a nossa aparentemente estéril Lua preservar para a eternidade? Número 7. Hyperion. O satélite esponjoso de Saturno apresenta uma das mortes mais estranhas do Sistema Solar. Esta lua de forma irregular, com cerca de 270 km de diâmetro, não se assemelha a nenhum outro objeto que orbita o planeta dos anéis. A sua superfície está repleta de crateras profundas em forma de favo de mel, dando-lhe o aspecto de uma pedra pombos cósmica a flutuar no espaço. Ao embater em Hyperion, o teu corpo não ficaria simplesmente deitado à superfície. A densidade da Lua é menos de metade da água. Consiste em aproximadamente 40% de espaço vazio. Os teus restos afundar-se-iam nesta estrutura birarra, sendo gradualmente absorvidos pela rede labiríntica de câmaras que permeiam esta estranha maravilha celeste. O que torna a morte em Hyperion especialmente perturbadora é o seu ambiente elétrico. A superfície porosa da Lua, combinada com a sua rotação caótica e a interação com a magnetosfera de Saturno, cria condições elétricas estáticas invulgares. À medida que o teu corpo desce pela estrutura em favo do mel, as cargas elétricas residuais nos teus tecidos iriam interagir com este ambiente. Na escuridão das profundezas de Hyperion, o teu cadáver poderia realmente brilhar com uma luz estranha e trêmula, uma exibição macabra de potencial elétrico a iluminar o teu local de descanso final. A rotação bizarra de Hyperion intensifica ainda mais a estranheza do teu destino. Ao contrário da maioria das luas que têm órbitas previsíveis, Hyperion gira de forma caótica, nunca rolando da mesma maneira duas vezes. Isto significa que a câmara onde repousam os teus restos mudaria constantemente de orientação em relação a Saturno e ao Sol, criando um padrão sempre mutável de luz e escuridão na tua tumba subterrânea. O teu corpo, gradualmente desfeito pelo frio e pela radiação, tornar-se-ia parte do próprio Hyperion, material orgânico a integrar-se lentamente no gelo e na rocha antigos. Na morte, contribuirias para o mistério contínuo desta lua estranha, tornando-te um só com um mundo que, mesmo após várias visitas de sondas espaciais, continua a intrigar os cientistas com as tuas propriedades e origem invulgares. Número 6. Iapto. A lua de Saturno com duas faces apresenta uma morte que é literalmente dividida. Este mundo bizarro, com 1471 km de diâmetro, apresenta uma das dicotomias visuais mais marcantes do nosso sistema solar. Um hemisfério brilhante, coberto de gelo, e um lado escuro e misterioso que parece estar revestido por um material desconhecido. Esta divisão perfeita intriga os astrônomos desde a sua descoberta por Giovanni Cassini em 1671. A morte em Japto começa com uma escolha, ou melhor, com a posição da tua aterragem fatal. O lado escuro, conhecido como Cassini Regio, absorve a luz do Sol e mantém uma temperatura amena de aproximadamente menos 143 graus Fahrenheit. O lado brilhante, por contraste, reflete a luz solar e desce até um gélidos menos 328 graus Fahrenheit. Ficar na fronteira entre estas regiões sujeitaria o teu corpo a um dos gradientes de temperatura mais extremos possíveis num único corpo celeste. O que torna Japto particularmente inquietante é o destino dos teus restos mortais. No hemisfério escuro, o teu corpo iria lentamente assar no relativo calor, enquanto ao mesmo tempo congelava no vácuo do espaço. O lado exposto ao hemisfério brilhante cristalizaria instantaneamente devido ao frio extremo. Com o tempo, o misterioso material escuro, possivelmente compostos orgânicos modificados pela radiação solar, começaria a cobrir a metade mais quente do teu cadáver. A característica mais distintiva da Lua, uma crista equatorial que se eleva até 12 milhas de altura, cria uma verdadeira parede entre os seus hemisférios. Se o teu corpo caísse perto desta estranha formação geológica, acabaria por se tornar parte da estrutura através da lenta migração de gelo e material escuro que continuamente remodela a superfície de Japto. Os teus restos tornar-se-iam um espelho perfeito da própria Lua, com uma metade preservada em gelo puro e a outra transformada pelo material escuro em algo irreconhecível. Que processo cósmico criou a divisão perfeita de Japet? E o que ele fará com seus restos mortais divididos ao longo dos incontáveis milénios de sua vigília silenciosa na órbita distante de Saturno? Número 5. Caronte. A enorme companheira de Plutão oferece uma morte com preservação perfeita. Essa lua distante, com quase metade do tamanho do planeta anão que orbita, existe em um reino tão frio e alienígena que a compreensão convencional da física parece insuficiente. A temperaturas que se aproximam dos menos 390 graus Fahrenheit, apenas 80 graus acima do zero absoluto, Caronte representa uma das superfícies mais frias acessíveis no nosso sistema solar. Ao ser exposto ao ambiente de Caronte, o teu corpo sofreria uma cristalização instantânea. Cada célula congelaria tão rapidamente que os cristais de gelo não teriam tempo de se formar e romper as paredes celulares, criando uma preservação quase perfeita.
A tua expressão final, o teu último pensamento, seriam registados nesta fossilização instantânea de forma mais perfeita do que qualquer processo de mumificação na Terra conseguiria alcançar. O que torna a morte em Caronte especialmente perturbadora é a transformação gradual que se segue. A superfície da Lua é composta por gelo de água misturado com gases exóticos congelados, azoto, metano e monóxido de carbono, substâncias que existem como gases atmosféricos na Terra. Ao longo dos séculos, estes materiais começariam a revestir a tua forma congelada, acumulando-se em camadas translúcidas que refratam a luz em tons subtis de azul e violeta. A órbita sincronizada de Caronte significa que um dos lados está sempre voltado para Plutão, enquanto o outro encara eternamente a escuridão do espaço profundo. Dependendo de onde o teu corpo repousar, será ou banhado pela ténue luz refletida de Plutão ou envolto numa escuridão permanente, acumulando diferentes combinações de gelos exóticos que lentamente transformam os teus restos em algo que se assemelha cada vez mais à própria Lua. Eventualmente, o teu corpo cristalizado tornar-se-ia indistinguível da paisagem de Caronte, com o tecido humano e os gelos exóticos a fundirem-se ao nível molecular numa única entidade. A tua consciência, extinta num instante, seria sucedida por um memorial de perfeição cristalina num dos cantos mais distantes e intocados do nosso sistema solar, onde os teus restos poderiam sobreviver à própria Terra. Número 4. Titã. A maior lua de Saturno oferece uma morte que imita de forma inquietante o afogamento na Terra, mas com uma reviravolta química profunda. Este mundo de tonalidade alaranjada é a única lua do nosso sistema solar com uma atmosfera espessa, mais densa do que a da Terra e composta principalmente por azoto, com uma mistura complexa de hidrocarbonetos. A partir da órbita, a sua superfície está obscurecida por uma névoa perpétua semelhante a smog. A morte em Titã começa com uma sensação que parece quase familiar. A pressão atmosférica à superfície é 1,45 vezes a da Terra. Poderias sobreviver sem um fato pressurizado, mas a ilusão de habitabilidade termina aí. A temperatura ronda os menos 179 graus Celsius, frio o suficiente para liquefazer metano e etano, que caem do céu alaranjado sob a forma de chuva e se acumulam em vastos lagos espalhados pela superfície da Lua. O que torna a morte em Titã particularmente inquietante é a semelhança perversa com os processos da Terra. Se tirasses o aparelho respiratório, os teus pulmões encher-se-iam não de água, mas de hidrocarboneto líquido. O metano entraria no teu sistema respiratório com uma sensação estranhamente semelhante à de inalar vapores de gasolina. Ao mesmo tempo, o frio extremo cristalizaria as tuas extremidades enquanto o teu núcleo corporal se mantinha apenas funcional o suficiente para sentires o afogamento químico. Os lagos de hidrocarbonetos, alguns maiores do que os grandes lagos da América do Norte, preservariam o teu corpo de uma forma que nenhum ambiente terrestre conseguiria. Os compostos orgânicos dissolveriam gradualmente a tua pele e tecidos moles, incorporando as tuas moléculas orgânicas no complexo ciclo do carbono de Titã. Os teus restos tornariam-se parte das reações químicas que fazem desta Lua um dos ambientes mais parecidos com a Terra e, ao mesmo tempo, absolutamente alienígenas do nosso sistema solar. Os cientistas especulam que pode existir vida em Titã, não uma vida baseada em água, como conhecemos, mas organismos que utilizam metano líquido como solvente em vez de água. Se tal vir a existir, o teu corpo em decomposição poderia fornecer um banquete de compostos orgânicos desconhecidos. Que tipo de evolução estranha poderá ocorrer se a bioquímica da Terra for subitamente introduzida num ecossistema químico completamente independente que se desenvolveu em isolamento durante milhares de milhões de anos? Número 3. Encélado. A reluzente lua branca de Saturno apresenta uma morte de desmembramento espetacular. Este mundo relativamente pequeno, com apenas 500 km de diâmetro, parece pacífico à distância, com a sua superfície coberta de gelo de água imaculado que reflete quase 99% da luz solar que a atinge. Mas esta aparência serena esconde os processos violentos que ocorrem por baixo da superfície. A morte em Encélado provavelmente ocorreria no Polo Sul, onde fissuras massivas, conhecidas como listras de tigre, cortam a paisagem. Estas fendas na crosta gelada ligam-se a um oceano subterrâneo escondido sob quilómetros de gelo. A diferença de pressão entre o oceano e o vácuo do espaço cria geysers poderosos que entram em erupção continuamente, lançando plumas de vapor de água, partículas de gelo e sal, a velocidades até 1300 km por hora. O que torna Encélado particularmente aterrador é o destino dos teus restos mortais. Apanhado numa destas erupções criovolcânicas, o teu corpo seria instantaneamente despedaçado por cristais de gelo a moverem-se mais depressa do que muitas balas. A descompressão explosiva separaria tecidos, células e até moléculas umas das outras, com uma eficiência violenta. Os teus restos atomizados seriam lançados a centenas de quilómetros para o espaço, juntando-se às partículas que formam o difuso anel E de Saturno. A sonda Cassini atravessou diretamente estes plumas, detectando moléculas orgânicas complexas, os blocos fundamentais da vida tal como a conhecemos. A tua matéria orgânica, dispersa nesta mistura, passaria a fazer parte do material que os cientistas estudam na sua busca por vida extraterrestre. As próprias moléculas de água que outrora compunham o teu corpo poderiam eventualmente voltar a cair sobre Encélado, afundar-se através da crosta e juntar-se ao misterioso oceano subterrâneo.
A tua consciência, extinta num instante de explosiva desintegração, seria sucedida por uma estranha imortalidade, enquanto os teus átomos constituintes orbitam Saturno durante séculos, por vezes captando a luz do Sol como partículas cintilantes no vasto sistema de anéis do gigante gasoso, um memorial mais grandioso do que qualquer humano poderia alcançar de outra forma. Número 2. Europa, a lua de Júpiter coberta por uma superfície lisa de gelo, oferece uma morte de profunda transformação. Este mundo brilhante, ligeiramente mais pequeno do que a lua da Terra, apresenta a superfície mais lisa de qualquer objeto sólido conhecido no nosso sistema solar. O seu exterior imaculado, atravessado por fraturas castanho-avermelhadas, esconde aquilo que poderá ser o maior oceano do nosso sistema solar, um vasto ambiente de água líquida oculto sob a camada de gelo. A morte em Europa começa com um congelamento instantâneo. A temperatura à superfície ronda aos menos 126 graus Celsius, frio suficiente para cristalizar o teu corpo em segundos. Sem um fato espacial, a água nas tuas células solidificaria antes sequer de sentires dor, preservando a tua expressão final em detalhe gelado e perfeito. Ao mesmo tempo, os intensos cinturões de radiação de Júpiter bombardeariam a tua forma congelada com partículas carregadas, alterando gradualmente a estrutura molecular dos teus tecidos superficiais. O que torna a morte em Europa particularmente inquietante é o que acontece a seguir. A crosta de gelo da Europa não é estática, está constantemente a mover-se, a rachar e a reformar-se. Ao longo de décadas ou séculos, os teus restos congelados afundar-se-iam gradualmente através da camada de gelo. Este processo, conhecido como regressão térmica, ocorre quando o gelo mais quente das camadas inferiores sobe, enquanto o gelo mais frio da superfície desce. O teu corpo tornar-se-ia parte desta vasta correia transportadora planetária. O destino final seria o Oceano Subterrâneo da Europa, um corpo de água líquida que se estima conter o dobro do volume de todos os oceanos da Terra juntos. Aqui, na escuridão perpétua, sob quilómetros de gelo, os teus compostos orgânicos dispersar-se-iam no mar alienígena. Os cientistas acreditam que este oceano pode albergar vida, possivelmente concentrada em torno de fontes hidrotermais semelhantes às que existem nas profundezas dos oceanos da Terra. Se existir vida nas profundezas ocultas de Europa, os teus restos mortais poderão tornar-se a primeira biomassa terrestre a entrar neste ecossistema isolado. As tuas moléculas, produto da história evolutiva da Terra, seriam incorporadas numa narrativa biológica totalmente separada, que se desenvolveu em isolamento durante milhares de milhões de anos. Estranha união de caminhos evolutivos distintos poderá resultar desta contaminação cósmica cruzada, e o que significará isso para o futuro da vida no nosso sistema solar? Número 1. Io, a infernal lua mais interior de Júpiter, apresenta a morte mais horrível imaginável em qualquer mundo do nosso sistema solar. Este satélite atormentado, de tamanho semelhante ao da lua da Terra, existe num estado perpétuo de violência apocalíptica. Preso numa guerra gravitacional entre Júpiter e as outras luas galileanas, o interior de Io é constantemente comprimido e esticado, gerando um calor imenso que transformou a Lua no corpo mais vulcanicamente ativo do sistema solar. A morte em Io seria uma sinfonia de torturas simultâneas. A superfície, coberta por compostos de enxofre, atinge temperaturas de até 1650 graus Celsius junto às suas aberturas vulcânicas, quente o suficiente para derreter muitas rochas. Estas temperaturas incinerariam instantaneamente qualquer carne exposta. Simultaneamente, a intensa radiação proveniente da magnetosfera de Júpiter forneceria uma dose letal de 3600 rem por dia, suficiente para causar doença aguda por radiação e morte imediata, mesmo que o calor de alguma forma não o matasse primeiro. O que torna Io especialmente horrível é o componente elétrico da sua morte. A Lua está eletricamente ligada a Júpiter através de um tubo de fluxo, um canal de plasma que transporta cerca de 2 bilhões de watts de energia. Isto cria correntes elétricas intensas que percorrem a superfície da Lua. O teu corpo passaria a fazer parte do circuito, sendo sujeito a voltagens suficientes para parar o coração instantaneamente e cozinhar os tecidos por dentro. A atividade vulcânica garante que não haja descanso digno para os teus restos mortais. O maior vulcão de Io lança regularmente material a 480 km acima da superfície. O teu corpo carbonizado provavelmente seria incorporado na próxima erupção, juntando-se à tonelada de material que Io perde a cada segundo para o campo magnético de Júpiter. As tuas partículas fundamentais passariam a fazer parte do torre de plasma que rodeia Júpiter, um anel de gás eletricamente carregado visível apenas para instrumentos especializados. No canto mais violento do sistema solar interior, a tua existência terminaria numa fusão perfeita de extremos, sendo simultaneamente derretido, irradiado e eletrocutado, antes de seres lançado para o espaço como átomos componentes. Talvez esta seja a verdade cósmica suprema. Mesmo na morte, permanecemos sujeitos às forças fundamentais que moldam o universo, sendo nossas formas físicas meros arranjos temporários, em um ciclo infinito de violência e criação cósmicas. Se você quiser ver mais vídeos como este, clique no vídeo na tela agora e não se esqueça de se inscrever. Número 10. Vênus.